A equipe ignorou a idosa no salo, mas ela falava 9 línguas. Dona Aurora ajustou os óculos e apertou a velha caderneta. No centro comunitário de Vale Verde, o burburinho era grande. Homens de terno apontavam para mapas. Com seus 80 anos e cabelo em coque, ela se sentia um estorvo. Espere lá fora, vovó. Aqui é reunião de gente importante. A voz veio do doutor Fábio, advogado da incorporadora Almeida, sem sequer olhar. Ele gesticulava com um laser para gráficos prometendo um futuro brilhante. Dona Aurora segurava a caderneta, anotações antigas, quase apagadas. Deu um passo à frente. Desculpe, meu filho, só preciso lembrar sobre a doação das terras da antiga Fazenda Alegria. Ele cortou, apontando para a porta. Não estou pedindo sua opinião, senhora. As leis mudaram. O passado já foi. A sala silenciou. 10 moradores, a maioria idosos. Ninguém falou. 2 desviaram o olhar. Um mexeu no terço. Outro fingiu ler. Dona Aurora sentiu o peso da caderneta. Recuou. A porta estava aberta, mas a verdade precisava ser dita. Se voltasse sem falar, não dormiria. Só preciso da atenção de vocês para a cláusula 723 do Decreto Municipal de 1962. Dr. Fábio nem se virou. Continuou conversando com o homem ao lado, rindo discretamente, como se ela não estivesse ali. Dona Aurora ficou parada. 15 segundos. Ninguém olhou. Foi quando seu Ricardo, diretor da Associação de Moradores, levantou a mão. Dona Aurora, pode deixar essa caderneta ali na mesa, apontou com a caneta. Não olhou nos olhos dela. Alguém verifica depois. Mas seu Ricardo, eu preciso explicar agora, senão... Depois. A voz firme, baixa. Pode ir. Dona Aurora abriu a boca. Fechou. Colocou a caderneta sobre a mesa. As mãos tremiam, não de medo, de raiva contida. Saiu da sala. A porta se fechou. No corredor, encostou na parede fria, respirou fundo, olhou para a caderneta, um ponto distante. Precisava da informação para proteger os vizinhos. Pensou em bater de novo, mas sabia o que ouviria. Ficou ali esperando, invisível. Dentro, a reunião continuava. Papéis, canetas, plantas. Seu Ricardo folheava o documento principal. Contrato internacional, milhões para a incorporadora. Dr. Fábio serviu água e se inclinou para o vereador. Palavras baixas, sorrisos. A caderneta esquecida. Dona Aurora olhou o relógio. 20 minutos parada. Cada minuto era uma chance perdida para seu vilarejo. 3 ligações perdidas de Dona Zélia, preocupada. Não podia sair sem ter certeza de sua informação. Se saísse, a história seria esquecida, e Vale Verde, vendida. Restaurante da Dona Zélia, a praça, tudo ameaçado. Já vira casas derrubadas. Mais 2 avisos e o futuro selado. 60 anos em Vale Verde guardando histórias, agora parada, esperando um homem sequer olhar. No corredor do centro, simples, pé direito alto, ela olhou sua roupa, vestido florido, chinelo, lenço. Sentiu o peso de ser só uma velhinha. Mais 10 minutos. Porta fechada. Sentou no banco de madeira, checou o terço, rezou. Ouviu vozes lá dentro tensas. Silêncio. A porta abriu. Dr. Fábio saiu falando ao celular, apressado. Passou direto. Dona Aurora levantou. Porta entreaberta. Esperou mais 1 minuto. Bateu de leve. Ninguém. Bateu de novo. Entre. Voz de seu Ricardo seca. Empurrou a porta. Sala mais vazia. 4 pessoas. Seu Ricardo, o vereador, e um escrivão. A caderneta. Dona Aurora disse baixo. Eu ainda preciso. Ele suspirou, pegou o celular. Pega com a secretária Ana. Ela recebe essas coisas, mas o documento é do senhor. Precisa ser. Ana. Ele cortou, voltando para o contrato. Dona Aurora ficou parada. Assentiu, virou, mas ouviu uma voz. Não português, uma língua antiga que ela conhecia.
Um executivo estrangeiro falava baixo com o outro. Palavras rápidas, sérias. Não era casual. Dona Aurora parou, sem virar. Ele falava sobre cláusula 7 e ele não vai perceber. Sentiu o corpo congelar. Saiu, fechou a porta. No corredor, encostou na parede, coração acelerado. Entendeu cada palavra, e o que ouviu não era bom para Vale Verde. Dona Aurora desceu as escadas, bolsa vazia. Secretária Ana pegou a caderneta. Na rua, sol posto. Noite caía. Montou na bicicleta caloi vermelha. Nenhuma mensagem. Nota de participação, 4,3. Menos ouvidos. Guardou o celular. Cabeça no centro comunitário. Aquelas palavras na língua antiga a voz baixa. Cláusula 7. Ele não vai perceber. Sabia o suficiente. Sinal abriu. Acelerou. Dona Aurora não tinha faculdade. Tempo sobrando. Entre um bordado. De madrugada, nos fins de semana. Usava para estudar. Começou com livros antigos, línguas esquecidas, história, escrituras, dialetos. Anos até entender conversas. Depois leis antigas, decretos municipais. Cada documento uma porta. Aquela língua foi a mais difícil. 1 ano e meio, 2 horas por dia. Fez bicos como tradutora, de documentos para a prefeitura, antes de ser dispensada. Nunca um trabalho fixo. Precisava de certificado, faculdade, networking. Não tinha. Seguiu sua rotina atenta. Em casa, 1 hora depois. Apartamento pequeno. Aluguel atrasado. Luz vencida. Banho. Fechou os olhos. Voltou à sala. Ele não vai perceber. Tentou afastar. A frase voltava. Desligou o chuveiro. Secou o rosto. Espelho embaçado. 60 anos em Vale Verde. Invisível. Sempre de passagem. Conhecia o olhar que a atravessava. O silêncio após um pedido. Aceitara, era mais fácil. Mas hoje. Ouviu o que não devia. Entendeu o que ninguém esperava. Sabia o que era certo. Mas o que acontecia a gente como ela? Nada de bom. Roupa limpa. Sentou na cama. Google. Dr. Fábio. Incorporadora Almeida. Dezenas de resultados. Revistas, aquisições, economia. Advogado sênior, milhões. Discreto. Poucos escândalos. Reputação limpa. Mas não significava honesto. Apenas que nada vazara. Entrevista de 2 anos. Ética, transparência. Palavras bonitas. Fácil. Mencionava o contrato. Parceria internacional, desenvolvimento sustentável, revitalização urbana, projeto ambicioso, dinheiro público, incentivos fiscais. Se errado, não só a incorporadora. Vale Verde inteira. Trancou o celular. Deitou. Teto rachado. Ventilador irritante. Acostumada. Pensou na irmã. Não se mete em confusão, Aurora. Gente da nossa idade não pode dar pitaco. Irmã morrera, sem plano. SUS. Última conversa. Você é esperta mais que eu. Mas esperta não basta. Precisa de sorte. Sorte. Não tinha. Teimosia. Às vezes valia mais. Amanhã, visitas Jardim Terço. Conversa em língua antiga enterrada. Mais seguro. Mas ao tentar dormir, uma parte não esquecia. A que estudava sozinha, que sabia línguas antigas, que fora invisível, e que talvez pudesse ser vista. Não dormiu direito. Acordou às 5. Escuro. Celular, notícias. 2 sobre o projeto. Lavou o rosto, mesma roupa. Parou na porta. Olhou o espelho. Vestido desbotado, coque e rosto cansado. Se eu não falar, quem vai falar? Guardou o celular. Chave de casa. Decidiu. Ia voltar. Centro comunitário diferente. Mais claro. Portão aberto. Perua velha. Estacionou a bicicleta. Coragem rachando. Mas já estava ali. Atravessou a rua. Subiu degraus, tocou campainha. Secretária Ana atendeu. Sim? Preciso falar com seu Ricardo.
Silêncio. Sobre o quê? O contrato que ele vai assinar. Reunião marcada? Não, mas é urgente. Sem reunião não tem como. Linha cortada. Parada na porta. Ninguém. Pensou em ir embora. Mais fácil. Mas ouviu vozes. Lateral do centro. Executivos saindo. Os dois da língua antiga. Riam. Conversavam. Um acendeu cigarro. Dona Aurora reconheceu a voz. O de barba, da cláusula. Terno azul, gravata prata, relógio. O mais jovem, careca, óculos, respondia em outra língua. Caminhavam para carro preto. Dona Aurora atrás de coluna. Coração rápido. Pararam. O de barba jogou cigarro, pisou. Virou para o colega. Falou na língua antiga. Dona Aurora prendeu a respiração. A assinatura é hoje à tarde, disse o de barba. Advogado dele já revisou, não encontrou. Tem certeza? Jovem perguntou. Absoluta. Cláusula escondida no anexo técnico. Parece descrição, mas garante exclusividade. Se assinar, não pode recuar por 5 anos. E o pagamento? 70% para nós, 30% para ele. Mas ele acha 50-50. Jovem riu. Ele vai perceber depois. Depois não importa. Contrato assinado é contrato assinado. E se ele contestar? Não pode. Cláusula de arbitragem internacional. Tribunal em outro país. Anos e milhões. Ele não vai querer esse desgaste. Perfeito. E o melhor é que ele confia. Acha que somos parceiros. Riram alto. Dona Aurora sentiu náusea. Traição calculada. Frisa profissional. Sorriam enquanto preparavam a faca nas costas de Vale Verde. Entraram no carro. Motor ligou. Congelada. Entendeu tudo. Carro saiu. Dona Aurora saiu da coluna. Pernas tremiam. Sabia. Fraude. Planejada, estruturada, blindada. Seu Ricardo prestes a assinar. Levando Vale Verde. Voltou para a porta. Campainha de novo, mais forte. Secretária, Ana, irritada. Já disse, sem reunião. Eu sei o que tem no contrato. Dona Aurora rápido, firme. Sei sobre a cláusula no anexo técnico. Sei da divisão 70 e 30. E sei que seu Ricardo precisa saber antes de assinar. Silêncio. Voz mudou. Espera aí. Linha muda. 2 minutos. Porta abriu. Não, Ana. Dr. Fábio. Olhou de cima a baixo, desdém. A senhora de novo? Dona Aurora firme na alça da bolsa. Preciso falar com seu Ricardo. Sobre o quê? Braços cruzados. O contrato. Fábio, risada curta. A senhora entende de contratos agora. Entendo o suficiente. Inclinou. O que a senhora sabe? Dona Aurora respirou. Sei que tem cláusula escondida no anexo técnico. Sei que a divisão não é 50-50. Sei que os executivos estão enganando ele. Dr. Fábio, silêncio. Olhar mais duro. Como sabe? Ouvi. Onde? Aqui, ontem e de manhã. Falaram em português. Hesitou. Não. Estreitou os olhos. Então, como entendeu? Porque eu falo aquela língua antiga. Frase suspensa, pesada. Dr. Fábio olhou, como se ouvira errado. Deu um passo, chamou. Ricardo. Você precisa ouvir isso. Seu Ricardo apareceu. Camisa branca. Mangas dobradas, olhar cansado. Caneta. Olhou para a língua de Fábio, apontou. Ela diz que fala aquela língua antiga, e ouviu sobre o contrato. Seu Ricardo franziu a testa, olhou para Dona Aurora. A senhora é a moradora de ontem. Sim. E a senhora fala aquela língua antiga? Falo. Cruzou os braços, curioso. Como ouviu uma conversa? Estavam na garagem, achavam que ninguém entendia. Quem? Os executivos, o de barba e o mais jovem. Ricardo e Fábio trocaram olhar. O que disseram? Ricardo perguntou. Dona Aurora respirou. Disseram que a assinatura é hoje,
que o advogado não encontrou nada porque a cláusula está no anexo técnico. Parece descrição, mas garante exclusividade. Ricardo não se mexeu. Continua. Disseram que o senhor acha 50-50, mas é 70-30. 70 para eles. E se contestar, arbitragem internacional. Tribunal em outro país. Anos. Silêncio. Fábio olhou para o chefe. Ricardo para Dona Aurora. A senhora entendeu tudo? Sim. Naquela língua antiga? Sim. Ricardo deu um passo, a 1 metro dela. Por que voltou para me contar? Pegou de surpresa. Abriu a boca, fechou. Pensou. Disse a verdade. Porque sei como é ser enganada. E não queria que acontecesse com o meu Vale Verde. Ricardo, silêncio. Fábio quebrou. Ricardo, não faz sentido. Ela é uma moradora. Espere. Ricardo levantou a mão. Olhou para Dona Aurora. Realmente fala aquela língua antiga? Falo. Prove. Estômago apertou. Como? Fale algo. Hesitou. Falou frase simples, clara na língua antiga. Vim aqui porque ouvi algo que o senhor precisa saber, e não estou mentindo. Ricardo parado. Não entendia, mas conhecia o som. Soava real. Fábio menos convencido. Decorou no Google. Dona Aurora olhou. Quer que eu repita o que disseram, palavra por palavra? Fábio não respondeu. Ricardo suspirou. Virou para Fábio. Traga o contrato. Ricardo, você não vai? Traga. Fábio hesitou. Entrou, voltou com pasta grossa. Ricardo abriu, folheou ao anexo técnico. 12 páginas, letra pequena. Leu. Dona Aurora esperou. Fábio desconfiado. 2 minutos. Ricardo parou o dedo, leu devagar. Cláusula de exclusividade. Dona Aurora assentiu. Parece descrição, mas garante exclusividade. Se assinar, Vale Verde não pode recuar por 5 anos. Ricardo fechou o contrato. E a divisão 70-30, mas eles sabem que o senhor acha 50-50. Ricardo não falou por 5 segundos. Virou para Fábio. Chame o Dr. Marcos agora. Fábio ligou. Ricardo voltou para Dona Aurora. Certeza? Absoluta. Não quer nada. Piscou. Como assim? Dinheiro, favor. Balançou a cabeça. Só queria que soubesse para proteger Vale Verde. Ricardo, silêncio. Fábio voltou. Dr. Marcos chega em 15. Bom. Ricardo guardou o contrato. Olhou para Dona Aurora. Pode ficar até o Dr. Marcos. Preciso que repita tudo a ele. Dona Aurora olhou o relógio. Passava das 9. Perdi do mercado. Visitas. Mas já estava ali. Eu fico. Entraram na sala de reuniões. Nunca passara da entrada. Agora na principal. Sofás caros. Ricardo pediu para sentar. Ela na beirada do sofá. Fábio de pé, braços cruzados, olhando-a como perigosa. Ricardo serviu água, ofereceu. Dona Aurora aceitou. Bebeu. Estuda essas línguas e histórias há quanto tempo? 60 anos. Sozinha. Por quê? Hesitou. Gosto e achei que um dia ia servir. Ricardo assentiu. Faz bicos como tradutora? Às vezes. Não o suficiente. Por quê? Sem certificado. Ninguém leva a sério. Frase pesada. Ricardo abriu a boca. Campainha tocou. Fábio atendeu. Voltou com o Dr. Marcos, terno, pasta, óculos. Ricardo explicou. Marcos ouviu. Olhou para Dona Aurora. Pode repetir exatamente. Repetiu. Marcos anotou. Pegou o contrato. Leu o anexo. Leu de novo. Ela está certa. Ricardo fechou os olhos. Reverter, não assinar? E se já tivesse assinado? Marcos pausa. Arbitragem internacional. Tribunal em outro país. Anos e milhões. Prefeitura perderia. Ricardo soltou o ar. Olhou para Dona Aurora. Acabou de me salvar de um problema de milhões para Vale Verde. Dona Aurora não soube. Assentiu. Marcos guardou o contrato. Vou redigir um aditivo.
cancelando a assinatura e notificando irregularidades. Ricardo assentiu. Faz isso e suspende comunicação com eles. Marcos saiu. Fábio com ele. Dona Aurora sozinha com Ricardo. Sentou no sofá. Olhou para ela. Salvou o futuro da nossa comunidade. Assentiu. E não quer nada? Insistiu. Não fiz esperando recompensa. Sei. Mas não costumo ficar devendo. Dona Aurora olhou as mãos. Não me deve nada. Ricardo recostou. Estudou-a. Quantas línguas e histórias conhece? Várias. Várias quantas? Suficiente para saber quando alguém mente? Levantou sobrancelhas. Autodefesa. Essa língua antiga é uma delas? É. E o que mais? Hesitou. Latim, grego antigo, hebraico, um pouco de egípcio. E todos os dialetos de Vale Verde. Além de todos os decretos e leis municipais desde a fundação. Ricardo silêncio contando. 9 idiomas de sabedoria e conhecimento profundo. Sim. Silêncio. Fala 9 idiomas de sabedoria. Sozinha, sem faculdade. E vive tranquilamente em Vale Verde? Respondeu. Sim. Ricardo pegou o celular. Discou. Viva voz. 3 toques. Atendeu. Voz masculina. Língua antiga. Ricardo olhou para Dona Aurora. Traduza. Ouviu. Homem perguntava status contrato. Assinatura confirmada? Traduziu palavra por palavra. Ricardo respondeu em português. Dona Aurora traduziu de volta. Fluente. Homem agradeceu. Despediu-se. Ricardo desligou. Olhou para ela. Acabou de conversar com um sheik, dono de refinarias de petróleo, que investe em patrimônio histórico. Não soube. Ricardo continuou. Me ligou 3 vezes. Dependia de intérprete. A senhora fez como se fosse vizinho. Balançou a cabeça. Incredulidade. Isso é um desperdício para a comunidade. Dona Aurora apertou o peito. Cansaço. Eu sei, não... O Ricardo inclinou-se. Não entendeu. Não digo que é desperdício. Digo que o fato de a senhora estar aqui, tranquilamente, quando poderia estar fazendo muito mais para Vale Verde, é desperdício do sistema, da sociedade, do país. Dona Aurora olhou, sem entender. Já tentou trabalhar como pesquisadora? Já. Ninguém contrata sem certificado. E se eu te contratar? Piscou. Como? Consultora de patrimônio e história aqui na associação e para me ajudar em negociações estrangeiras. Abriu a boca, fechou. Não sabia. Ricardo não esperou. Lido com parceiros internacionais que investem em Vale Verde. Pago fortuna para agências. Nunca tive alguém interno de confiança. Mal me conhece, sei o suficiente. Ricardo levantou janela. Voltou aqui sabendo que podia ser humilhada, que ninguém ia acreditar, e falou, porque era certo. Isso me diz mais que qualquer currículo. Dona Aurora olhos arderam. Segurou. Não sei o que dizer. Ricardo virou. Não precisa. Pensa e me dá resposta até amanhã. Pegou o cartão. Escreveu o número. Entregou. Meu pessoal. Liga quando decidir. Dona Aurora pegou. Mãos tremiam. Ricardo sorriu. E obrigada. A senhora é a guardiã de Vale Verde. Dona Aurora saiu 20 minutos depois. Luz do sol suave. Degrau céu respirou. Não parecia real. Entrou 2 vezes. Invisível ouvida. Agora proposta de emprego. Fixo. Com salário. Carteira assinada. Desceu degraus, montou bicicleta. Não ligou o farol. Sentada, pensando. 60 anos guardando histórias. Estudando. Acreditando. Agora servia. Celular, 12 perdidas de Zélia. Nota 4,1. Mais um aviso. Quase desativada. Olhou. Trancou. Talvez não precise mais. Dúvida. E se Ricardo mudasse de ideia? Calor do momento. Ofereceu emprego a desconhecida. Voltasse atrás, já vira. Promessas. Nada.
Silêncio. Olhou o cartão. Seu Ricardo. Associação de Moradores. Sincero? Sério? Aprendeu que parecer não era ser. Ligou bicicleta, foi para casa. No caminho, sinal. Mulher de terno. Pasta, salto, confiante. Tentou se imaginar. Terno, prédio, elevador, mesa. Não conseguiu. Fantasia. Sinal abriu. Acelerou. Em casa. Sentou na cama. Cartão. Nome. Virou. Número à mão. Caligrafia firme. Ligaria agora. Aceitaria. Mas algo impedia. Não dúvida. Medo. Bom demais. Mudasse de ideia. Não fosse boa. Subestimada demais. Acreditara. Mas hoje. Provou. Sabia, entendia, capaz. Alguém vira. Olhou o cartão, número. Pensou na irmã. Aceita logo a Aurora. Não fica fazendo frescura. Prática. Pegou o celular. Olhou. Hesitou. E se não fosse boa? Esperasse alguém melhor? Diploma, experiência? Só moradora estudiosa. Não. Não era só. Salvou comunidade. Falava 9 idiomas de sabedoria. Coragem de falar verdade. Valia mais que diploma. Pegou o celular, não hesitou. Digitou. Seu Ricardo. É a dona Aurora. Eu aceito. Enviou. Trancou o celular. Deitou. Teto rachado. 3 minutos. Celular vibrou. Pegou. Leu. Ótimo. Segunda, 9. Traga documentos. Bem-vinda à equipe, guardiã de Vale Verde. Leu 3 vezes. Largou o celular. Pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Não educado. Verdadeiro. Conseguiu. Não sorte, mérito. Naquela noite dormiu mais cedo. Sem alarmes. Em paz. Sonhou com biblioteca restaurada. Reuniões. Contratos protegendo Vale Verde. Vista, ouvida, valorizada. Acordou no dia seguinte. Não celular. Certeza, vida mudara. Segunda, 8h45. Dona Aurora em frente ao Centro Comunitário Reformado. Novo logo. Melhor roupa. Saia chita escura. Blusa branca. Sapato confortável. Coque elegante. Mãos suadas. Pasta velha. RG. CPF. Carteira de trabalho, aposentada, comprovante. Respirou. Entrou. Recepção ampla. Piso polido. Ar-condicionado. Secretária Ana, blazer. Bom dia. Posso ajudar? Reunião com seu Ricardo. 9 horas. Secretária checou. Seu nome, Dona Aurora. Digitou. Surpresa. Dona Aurora Silva. Sim. Sorriu. Seu Ricardo pediu para te levar direto à sala dele. Acompanha? Assentiu. Elevador. Andar principal. Corredor. Portas de madeira. Pessoas apressadas. Secretária parou na última porta. Bateu. Pode entrar. Abriu. Entrou. Ricardo sentado atrás de mesa enorme. 2 monitores. Papéis. Levantou o olhar, sorriu. Dona Aurora, pontual. Gosto disso. Fechou a porta. Bom dia, seu Ricardo. Senta. Apontou. Sentou. Pasta no colo. Ricardo recostou. Estudou-a. Dormiu bem? Mais ou menos. Riu. Nervosa? Um pouco. Normal. Primeiro dia. Quieta. Ricardo pegou pasta, abriu. Conversei com a equipe. Contrato, 30 dias experiência. Depois, efetivação. Salário inicial de 2 salários mínimos. Piscou. 2 salários? Aposentadoria mal 1. Irreal. Tem certeza? Tenho. Mais experiência. 30 dias. Se provar tão boa, contrato assinado, salário sobe. Mais condições. Engoliu seco. Quais? Primeira comigo. Consultoria histórica, reuniões. Revisão de documentos internacionais, foco Vale Verde. Comunicação com parceiros.
Informações confidenciais. Entendeu? Sim. Segunda, disponibilidade. Reuniões de manhã, tarde, noite e fins de semana. Puxado, mas compensa. Assentiu. Entendo. Terceira, vou te testar. Certeza absoluta. Se mentir, contrato rescindido sem aviso. Entendeu? Sim. Ricardo fechou pasta. Dúvida? Hesitou. Por que faz isso? Mal me conhece. Inclinou, cotovelos na mesa. Conheço o talento. Sei o que é ter potencial sem chance. Minha avó como a senhora, ninguém ouvia. Cheguei onde cheguei porque apostaram em mim. Agora é minha vez. Em alguém em Vale Verde. Garganta apertou. Não vou decepcionar. Sei. Empurrou pasta. Assina aqui. Pegou caneta. Abriu o contrato. Leu linha a linha. Limpo justo. Assinou. Ricardo pegou o contrato. Estendeu a mão. Bem-vinda à equipe. Guardiã de Vale Verde. Apertou firme. Obrigada. Ricardo levantou. Porta. Fábio. Dr. Fábio apareceu. Olhou para Dona Aurora, depois Ricardo. Essa é a Dona Aurora, nova consultora de patrimônio e história. Apresente a equipe, mostre estação, cronograma. Dr. Fábio olhou-a de novo. Desconfiança, desdém. Mas assentiu. Claro. Ricardo para Dona Aurora. Qualquer problema me procura direto. Sim, senhor. Ricardo sorriu. Para de me chamar de senhor. Me chama de Ricardo. Sorriu de volta. Está bom, Ricardo. Dr. Fábio levou Dona Aurora pelos corredores, salas, copas, banheiros. Rápido, mecânico. Sem olhar. Seu computador é esse. Login e senha por e-mail. Reuniões diárias às 9, almoço das 12 às 13. Dúvida, Ana na recepção. Ouvia, anotava. Pararam em mesa. Computador, cadeira, bloco, canetas. Sua estação. Dona Aurora olhou. Mesa ao lado de janela. Andar principal, vista para a praça. Nunca trabalhara assim. Obrigada. Doutor, Fábio cruzou braços. Não sei o que fez para convencer Ricardo, mas aqui é gente séria, qualificada. Não der conta, sai. Simples. Dona Aurora olhou sem desviar. Eu dou conta. Doutor Fábio sorriso frio. Vamos ver. Saiu. Dona Aurora sozinha. Olhou mesa, computador, janela. Sentou. Cadeira confortável, mesa limpa, computador novo. Abriu gaveta vazia. Fechou. Olhou ao redor. Funcionários trabalhando. Ela ali, não velhinha, não invisível. Parte da equipe. Guardiã de Vale Verde. Respirou fundo. Começou a trabalhar. 3 meses depois, Dona Aurora na sala de reuniões. Direita de Ricardo. Tablet, fone, tela projetor, executivos japoneses. Conexão Tóquio. Dr. Fábio do outro lado. Assistindo. Braços cruzados. Primeiros 30 dias, testou. Mudava horário, pedia traduções sem contexto. Questionava. Segunda semana, reunião surpresa com pesquisador alemão. Não avisou. Ela chegou, já começara. Desculpe o atraso, sentou. Doutor, Fábio desdém. Não tem problema, já estamos resolvendo. Alemão confuso. Dr. Fábio inglês. Alemão. Ninguém se entendia. Dona Aurora esperou 10 segundos. Interveio. Alemão fluente direto. Traduzindo mal entendidos, explicando contexto histórico. Alemão aliviado. Finalmente alguém que me entende. Dr. Fábio quieto, rosto vermelho. Reunião salva. Parou de testar, mas não de observar. Hoje ali de novo. Japoneses rápido, termos técnicos. Negociação, expansão, patrimônio. Dona Aurora ouvia, traduzia simultaneamente. Voz baixa, firme, direto no ouvido de Ricardo, microfone de lapela. Propõem parceria, desenvolvimento turístico na Ásia. Querem 40% lucros e exclusividade, histórias Vale Verde. Ricardo assentiu. Respondeu em português. 30. Não mais. Dona Aurora traduziu. Japonês fluente.
Executivos se entreolharam, discutiram. Um respondeu. Dona Aurora traduziu. Aceitam 35. Cláusula renovação automática após 3 anos. Direito de usar lendas locais. Ricardo pensou. Assentiu. Fechado. Traduziu. Japoneses sorriram. Arigato gozaimasu. Reunião terminou. Tela desligou. Ricardo recostou. Soltou o ar. Dr. Fábio levantou. Na porta. Bom trabalho, Dona Aurora. Saiu. Primeira vez. Ricardo olhou. 3 meses atrás, perderia essa negociação. Vale Verde teria perdido suas histórias. Tirou o fone. Por quê? Aceitaria 40%. A senhora traduziu tudo, cada pausa, hesitação. Percebi que estavam dispostos. Defendeu nossas lendas. Olhou para ela. Economizou 5 milhões por ano. Protegeu patrimônio imaterial. Dona Aurora não soube. Sorriu. Ricardo levantou, janela. E sobre aqueles 2 executivos, os da língua antiga. Sim. Notificamos. Cancelamos contrato. Abrimos investigação. Perderam negócio e reputação. Ninguém fecha com eles. Ricardo virou. Justiça servida, Dona Aurora. Vale Verde segura. Assentiu. Satisfeita. Lembra o que disse no primeiro dia? Se provasse boa, salário subiria. Lembro? Mês que vem, 5 salários mínimos. Ar faltou. Ricardo, eu não favor, mérito. Virou. Salvou Vale Verde de fraude. Fechou 3 negociações. Revisou 17 documentos. Não errou vírgula. Vale isso e mais. Olhos arderam. Segurou. Obrigada. Ricardo Mesa. Pasta. Mais uma coisa. Abriu o papel. Entregou. Carta recomendação. Ricardo. Universidade Federal. Curso História. Conversei com o reitor. Contatos. Expliquei. Aceitam no curso de História. Bolsa integral. Horário flexível. Trabalha e estuda. Olhou, sem acreditar. Fez isso? Fiz. Merece diploma. Associação precisa de gente como a senhora. Qualificada, reconhecida, valorizada. Nossa memória viva. Segurou o papel. Letras embaçaram. Não sei o que dizer. Não precisa. Só aceita. Assentiu. Voz falhou. Ricardo sorriu. Toma um café. Respira. Volta. Reunião às 3. Dona Aurora saiu. Corredor. Encostou. Carta. Universizaria escolher. Faria os 2. Respirou fundo, limpou olhos. Voltou à mesa. 6 meses depois. Dona Aurora na entrada do centro comunitário. Final expediente. 6 da tarde. Blazer simples, calça social, sapato baixo, bolsa de couro, cabelo solto. Não era mais a mesma. Aparência, andar, falar. Cresceu profissionalmente, pessoalmente. Todos viam. Saiu. Bicicleta ainda estacionada. Mesmo lugar. Mas tinha carro. Fusca azul claro usado. Financiado. Dela. Olhou bicicleta. Passou mão no guidão. 60 anos nela. Testemunha. Sorriu. 2 tapinhas no cesto. Obrigada, minha companheira. Foi para o carro. Ligou. GPS. Universidade Federal. Primeira aula. Sala cheia. 40 alunos. Maioria jovem. Entrou. Cadeira no meio. Sentou. Caderno, caneta, livro. Professora. Óculos. Cabelo grisalho. Boa noite, bem-vindos à disciplina de História Regional de Minas Gerais. Abriu o caderno. Começou a escrever. Meses depois, Dona Aurora no escritório de Ricardo. Ele sentado. Ela de pé. Tem uma proposta. Qual? Quero que coordene o Departamento de Patrimônio Histórico e Relações Comunitárias. Piscou. Coordenar? Sim. Conhece o trabalho. Boa. Melhor que qualquer um. Equipe respeita. Ricardo, ainda na faculdade. Continua aprendendo. Não impede de liderar. Já lidera. Só não tinha cargo. Silêncio. Salário? Sorriu.
10 salários mínimos mais bônus. Sentou devagar. 10 salários. 1 ano atrás. Eu aceito. Estendeu a mão. Ótimo. Começa segunda. Apertou. Obrigada por tudo. Balançou a cabeça. Não agradece. Conquistou sozinha. Salvou Vale Verde. Saiu. Corredor. Parou. Olhou para trás. Caminho. Primeira vez no centro, invisível. Ignorada. Esperar. Mandada embora. Voltar. Arriscar. Falar. Aconteceu depois. Proposta, contrato, prova diária. Respeito. Agora coordenadora. Não loteria. Não sorte. Coragem. Teimosia. Talento que ninguém via. Até alguém olhar de verdade. Sorriu. Voltou à mesa. Trabalho a fazer. 2 anos depois, Dona Aurora formada em História. Honras. Melhor aluna. Ricardo na formatura. Primeira fila. Chamaram nome. Primeiro a aplaudir. Subiu palco. Diploma. Olhou plateia. Viu verdomas. Digizível. A guardiã de Vale Verde. Por que será que só enxergamos valor em quem fala alto, ou tem pressa? Dona Aurora não mudou sua essência. Foi o mundo. Por fim, parou para escutar. Se a história de Dona Aurora te tocou o coração, deixe seu carinho aqui, e compartilhe qual sabedoria ou talento esquecido você guarda no peito. Eu leio cada um com atenção. E se você gosta de histórias que inspiram e valorizam a vida, siga-nos para não perder as próximas.